A nossa militância está cada vez mais adoecendo. A gente tem visto cada vez mais presente dentro das organizações mesmo uma série de questões que envolvem, por exemplo, uma quantidade baixa de militantes, se a gente for comparar o tamanho da população brasileira e até mesmo mundial, mas um baixo número de militantes para uma penca de tarefas, uma penca de questões e necessidades e emergências que surgem. E se a gente somar isso com uma realidade caótica que a gente está vivendo, a gente vai se deparar com um processo de sobrecarga que muitas pessoas estão passando nesses espaços, muitas pessoas que se dedicam, que realmente priorizam sua vida para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática. E isso tem realmente acarretado em um adoecimento psíquico, um adoecimento físico com relação às pessoas que se dedicam à militância política. E isso tem recaído de maneira específica com relação a pessoas que sofrem opressões, pessoas racializadas, pessoas LGBTIA+, mulheres, enfim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no Na Raiz. A gente está com uma convidada super especial, que é a Nádia, e eu acho que é um tema que a gente tem muito para conversar, né? Sim. Sobre o fundo amarelo. Letras vermelhas projetam uma sombra azul diagonal do centro à direita inferior. Na Raiz, por Roju Soares. Adoecimento mental e militância, com Nádia Nádila. Oi, gente! Eu sou o Roju Soares, tenho 26 anos, sou um homem negro não retinto, de pele marrom claro, cisgênero, tô aqui com cabelo black power, tô usando um óculos de grau redondo, tô usando uma blusa cinza com uma estampa cheia de formas aqui, diversas assim. Tô aqui no meu quarto, que também é o meu estúdio. Atrás de mim tem alguns nichos na parede, com livros em exposição. Tem uma moldura também. Estou do lado da minha companheira e camarada Nádia. E ao nosso lado também, junto com a parede, tem um outro lado da parede que tem uma prateleira com livros. E eu vou deixar a Nádia se audiodescrever para vocês. Olá, gente. Eu sou a Nádia Nádila, eu tenho 31 anos, eu sou uma mulher negra, tenho uma pele assim marrom médio, o cabelo cacheado, mais voltado para o crespo, estou usando brincos vermelhos e estou vestindo um vestido de estampa indiana. Gente, assim, primeiro dizer a felicidade imensa pra mim, que é receber a Nádia nesse canal, assim. A gente já tá se devendo um vídeo há um bom tempo, Há anos. há anos, Há mas anos. assim, Nádia está aqui me visitando, nos visitando em Belo Horizonte nesse momento que a gente está gravando, e a gente está tendo a oportunidade de gravar. E nessa estadia da Nádia aqui em Belo Horizonte, na minha cidade, a gente tem conversado muito sobre questões que nós, por exemplo, vivenciamos assim na militância política, sabe? Nós dois somos militantes políticos e a gente passou por situações na nossa trajetória em que a gente se entregou bastante, em que a gente viveu muita coisa ali e muitas vezes a gente sentiu um peso muito profundo sobre o que tanto é o impacto dessa conjuntura, que realmente mexe muito com a gente, que é uma conjuntura muito pesada, né? Com todas as questões que a gente está vivendo de violência, as questões de perda de pessoas, as questões de cada vez mais dificuldade de lidar com esse sistema opressor, mas também com relação a uma série de fatores que se reproduzem dentro da militância que dificultam a nossa vida, que dificultam a nossa permanência. Às vezes tem gente que está também passando por processos de adoecimento mental, de sofrimento mental e físico com relação às suas jornadas dentro da militância. E a gente quer compartilhar um pouco das nossas questões, trazer provocações e trazer reflexões para as organizações em geral. Eu vou dar um espaço para a Nádia falar um pouco mais dela, da trajetória dela, e também para ela falar um pouco sobre o que ela tem pensado sobre isso tudo, sobre esses processos de adoecimento. Enfim, Nádia, o que você tem para dizer para a gente? Quando você estava falando, eu estava aqui pensando, né, sobre como é muitas vezes difícil para a gente falar sobre as questões de adoecimento mental, né? Acredito que a gente ainda vive numa sociedade extremamente preconceituosa, que considera que os processos de adoecimento, quando alguém adoeceu, que essa pessoa ela enlouqueceu, né? Que essa pessoa não é mais aquela mesma pessoa que ela costumava ser, né? Que a gente não é mais tão forte quanto costumava ser.
E você falando sobre, para eu falar sobre a minha trajetória e falar sobre o processo de adoecimento, e eu comecei a pensar, tá, o que eu vou falar da minha trajetória? Mas eu acho que nesse momento, talvez até fosse importante começar pelo processo que eu estou vivendo agora, do que necessariamente falar sobre a minha trajetória, e aí a minha trajetória vai sendo falada ao longo do... Se encontra, né? Porque tudo que eu acreditava, inclusive enquanto construção de militância, a forma como eu enxergava a minha própria construção de militância coletiva, a doação que a gente faz, né, enquanto militante revolucionário, ela mudou bastante a partir do momento que eu me entendi como uma pessoa que quebrou, né? Acho que esse é um termo que na militância a gente usa muito, que é a gente tenta o tempo todo estar nesse equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a vida de militância, e a gente está sempre nessa tentativa de conseguir, né, conciliar o caos, que é muitas vezes a nossa vida interna, a nossa vida, né, a nossa vida cotidiana, tudo que a gente encara, e ainda assim continuar num processo de doação a serviço, né, da militância. Então, por exemplo, uma coisa que me marcou muito quando eu adoeci, que aí eu adoeci muito mesmo, hoje eu sou uma pessoa, né, diagnosticada com transtorno do pânico, mas quando eu adoeci, eu fiquei extremamente frágil, eu me vi extremamente frágil, eu me vi numa posição de uma pessoa não só de fragilidade, mas de... que eu não estava mais naquelas condições onde todas as pessoas me viam como uma pessoa forte, que tudo suporta, que tudo aguenta. E uma das falas que mais me marcou quando eu adoeci foi de um amigo, que é um amigo muito querido, que é um amigo muito próximo, que também é militante. E aí, quando eu liguei pra ele, né, num momento ali de desespero e tudo mais, ele virou pra mim e falou assim, ele começou a chorar, e aí ele começou a falar assim, nossa, eu não tô sabendo lidar, porque por mais que eu te conheça há muito tempo e eu seja muito seu amigo, eu acho que eu nunca te vi numa posição tão frágil, né, uma posição onde você não é aquela mulher forte de sempre. E aí, durante o meu processo de adoecimento, uma coisa que eu entendi também, que na verdade eu já vinha falando disso há muito tempo, como uma mulher negra, que são alguns estereótipos que pessoas pretas carregam, né? E eu carrego um muito forte, até hoje, de que as pessoas me veem como uma mulher negra forte, aquela que tudo aguenta, aquela que tudo suporta. Então as pessoas acabam também depositando muitas as suas expectativas, ou as tarefas, ou sobrecarregando pessoas pretas dentro dos espaços de militância, justamente por acreditar nesse estereótipo que está no inconsciente coletivo. A questão, vamos falar claramente, é o racismo mesmo. Então, né, nas construções, nas organizações, nos espaços que eu construí ao longo da vida, eu via muito isso, né? Eu via e eu, inclusive, não me permitia ser uma pessoa frágil, não me permitia ser uma pessoa que tivesse a possibilidade de sentir, né? Existe uma espécie de tabu nas organizações sobre essa coisa do subjetivo, do adoecimento mental, sobre a vida das pessoas, como se o pessoal não fosse político. Sim. Né? E uma coisa... Como se o próprio indivíduo tivesse descolado de uma perspectiva também coletiva, Sim. né? Como se ele tivesse totalmente suprimido, Sim. quando ele está todo o tempo se manifestando Sim. também. Para mim foi uma grande descoberta, porque a gente constrói em coletivo. Eu me entendo como uma sujeita revolucionária, né? Uma pessoa revolucionária. Mas a gente constrói dentro desses espaços coletivos e muitas vezes as organizações de modo geral, sem perceber, elas anulam a subjetividade das pessoas e a individualidade dessas pessoas. E você sempre coloca essa questão do adoecimento, que você tem que estar ali a todo tempo, né? Dentro da militância, você tem que estar à disposição, você tem que estar fazendo muita tarefa, você tem que estar se sobrecarregando, né? Um bom militante é aquele que está ativo. Então, quando tem o processo de adoecimento, a grande maioria das organizações, elas não sabem como lidar com esse processo, né? Elas não sabem, assim, o que fazer, como a gente faz para não perder o militante, para ele não se desencantar com o que a gente está construindo, como é que a gente lida de uma forma, inclusive, que não seja condescendente. Sim. Que é uma coisa que eu senti e entendi também, as pessoas tratarem da forma de dizer assim, essa pessoa não está mais em condições, né, de militar, e aí vamos tentar não trazer essas coisas para ela, não falar sobre essas questões. No começo eu realmente fiquei muito tempo afastada, mas quando eu fui, né, com tratamento psicológico e tudo mais, fazendo terapia, eu entendi que esse eu
sujeito, Nádia, militante, nunca vai deixar de existir, entendeu? Então, assim, isso faz parte do meu eu também. Então, não tem como você olhar, né? Não tem como as organizações olharem para isso na perspectiva de que é só a pessoa ir se cuidar, que tudo vai se resolver, Sim. porque ela vai voltar em algum momento quando ela estiver melhor. As organizações precisam olhar para isso de uma maneira diferente. Foi uma das coisas que eu percebi, que o adoecimento muitas vezes acaba afastando as organizações das pessoas e elas deixam assim, olha, vai lá, se cuida, depois faz meditação, depois você Assume volta. a responsabilidade por si mesmo, né? No final das contas não deixa de ser uma perspectiva produtivista. Sim. Né? Uma perspectiva de que você está ali enquanto você tem condições físicas, mentais, de estar doando sua força de trabalho. Mas a partir do momento que você não dá mais conta, você é, vamos dizer assim, esquecido, você é descartado. A palavra eu sei que é pesada, mas muitas vezes as pessoas se sentem descartadas, né? Isso é uma coisa muito presente também. Muitas vezes as organizações, acho que na grande maioria das vezes, pra gente ser bem honesto aqui, as organizações não entendem esse processo como processo de responsabilidade das organizações como um todo. E o que acontece muitas vezes é o indivíduo ter que se cuidar mentalmente, cuidar das suas questões internas, inclusive, mas esquece e pormenoriza muitas vezes o debate sobre acolhimento. E aí, quando não se tem esse debate sobre acolhimento, se ignora, inclusive, distorções e questões estruturais que acontecem dentro da sociedade, que quem dentro de uma organização, por exemplo, a gente levando a cabo essa questão mais individualizada de cuidado das pessoas, quem tem condições dentro de uma organização política de fazer um acompanhamento psicológico regular? Quem tem realmente condições de conseguir fazer um acompanhamento, porque é um acompanhamento que ele não é barato. Muitas vezes, se a gente for olhar pelo Sistema Único de Saúde, que está cada vez mais precarizado, sofrendo desmontes, é muito complicado o acesso expandido a acompanhamento psicológico. Muitas pessoas não têm informação suficiente para entender a importância disso se fazer presente na vida delas. Mas quando a gente vai olhar, as pessoas que mais estão apartadas desse tipo de tratamento hoje na sociedade são pessoas racializadas, são pessoas negras, pessoas indígenas, e que a gente vê o quanto que a violência do Estado, a violência nas suas mais diversas facetas, recai sobre a vida dessas pessoas. E não dizendo que as organizações aqui têm que tomar postura de psicólogos, né? Não estou dizendo isso. Mas o debate sobre acolhimento é entender também que existem diversas questões que atravessam a realidade, que vão tá passando pela militância também, e que se a gente não for olhar a responsabilidade que as organizações têm para garantir a permanência das pessoas, garantir um bem-estar, garantir inclusive com que essas pessoas elas consigam ter condições materiais e físicas e psicológicas para se manter nas organizações, vai se tornar inviável que elas continuem nas organizações. Quando a gente fala sobre acolhimento nas organizações, ou quando a gente fala sobre a questão do adoecimento mental, as pessoas tendem, de alguma forma, a querer jogar esse debate para baixo do tapete e não querer falar sobre ele, porque se a gente for falar de fato sobre a questão do adoecimento mental nas organizações de esquerda, a gente vai perceber que o número de adoecimento, de pessoas em adoecimento, é muito maior do que a gente consegue mensurar. Inclusive, é o que eu tenho batido muito na tecla, a gente vive uma condição agora, no final de 2021, né? E agora a gente continua, desde do início de 2020, com a pandemia, a gente vive uma situação nunca vivida antes, né? Por essa geração, nesse século, vamos dizer assim, né? E que alterou toda a organização social, as relações entre as pessoas, interpessoais, alterou o modo de vida de todo mundo. Alterou o nosso modo de vida, a coisa da gente ter que usar máscara, do medo mesmo, né? Quando eu adoeci, uma coisa, né, que o médico falou é justamente que várias pessoas estão tendo ataques de ansiedade, depressão, ataques de pânico depois da pandemia. E muitas pessoas logo pós-Covid também, justamente por conta do medo da doença, o medo de infectar pessoas da família, né, o medo de morrer mesmo, né, que é uma coisa que a gente não fala muito, mas isso é uma coisa que a gente vivencia também. E aí eu vejo que quando a gente tenta trazer esse debate de alguma forma, ele é sempre vetado, ele é sempre escanteado, ele é sempre jogado para debaixo do tapete, porque não se quer se falar sobre isso. Só que a gente está vivendo num momento atípico. E não tem como a gente ignorar mais
isso, sabe? Não tem como ignorar esse debate, porque até as pessoas que a gente vê, as pessoas até que estão produzindo conteúdo, muitas pessoas também estão em um processo de adoecimento, só que as pessoas veem, a gente está numa era das redes sociais, onde as pessoas veem a gente rindo, né, vê a gente interagindo, e as pessoas automaticamente começam a acreditar que eu estou mal, mas fulano está super bem, está rindo, mas a verdade é porque as redes sociais, elas camuflam, né, elas também enganam, então tá meio que todo mundo num processo de adoecimento nesse momento. Então, quando a gente fala sobre isso, ele é rechaçado justamente porque muito se fala sobre a questão de desmobilizar as pessoas, de desanimar as pessoas. Então, não se quer se falar sobre isso. E aí, quando a gente fala sobre a questão do acolhimento, as pessoas também querem setorizar ele, que é uma outra coisa que me preocupa. A setorização do acolhimento, de acreditar que a gente vai ter um espaço onde naquele espaço único vai se debater como é que se vai se fazer o acolhimento, vai se, sabe, tipo, vai lá que vai se chegar aos casos e vai se... Mas eu acredito que tinha que ser pelo contrário, tinha que ser uma coisa que fosse diluída por toda a organização, para todo mundo saber como lidar, até porque quando uma pessoa adoece, ela vai ter alguns contatos com algumas pessoas e com outras não. Geralmente, quando uma pessoa entra num processo de adoecimento, ela tende sim a se isolar, ela tende a ter dificuldade de comunicar, muitas vezes ela não suporta estar em determinados espaços ou falar sobre determinados assuntos, então ela vai buscar aquelas pessoas, né, ou gente da família, ou gente mesmo, amigos, ou pessoas até da militância, mas com quem ela tenha mais proximidade. Então, se você vontade, né? então, se você não tiver um debate sério e um debate aprofundado, um debate qualificado sobre a questão do adoecimento de forma transversal na organização, você não vai ter as condições de como lidar com isso. E aí, quando você estava falando sobre a questão das pessoas racializadas, é aquilo que eu estava falando sobre as subjetividades, nesse caso, as subjetividades sociais, vamos assim dizer. Antes de pandemia acontecer, a gente já tem nas organizações muito menos militantes negros, periféricos dentro das organizações. Isso vem por diversos fatores, né? Vem pelo fator financeiro, vem pela própria questão racial, mas vem também pela questão do adoecimento mental. Eu posso considerar, assim, sem sombra de dúvidas, que 80% dos meus amigos que são negros estão adoecidos mentalmente, sendo militantes ou não. Isso se deve, é óbvio, né? Como falar de adoecimento mental sem falar sobre as condições econômicas, as condições estruturais, né, sem falar sobre a questão da fome, sem falar sobre a própria questão do Covid, né, a estrutura familiar, as perdas, os lutos que a gente está vivendo, a gente está em luto. Sim. E é outra coisa, né? Então, assim... E um luto permanente, né? O que deixa a coisa ainda mais profunda, ainda de dificuldade, de delicadeza pra gente poder tratar. E aí tem toda essa questão da própria acessibilidade, né, aos tratamentos. A gente infelizmente está num momento onde o SUS está muito sucateado, né, principalmente por conta dos cortes, né, dos cortes que teve, teto dos gastos, etc. e tal. Mas até dentro do SUS, né, já é um pouco mais difícil o tratamento sobre a questão do adoecimento mental, porque a gente ainda tem outros tipos de debate sobre isso, né? A questão da própria medicação, né? Que eu não defenda que as pessoas não tomem as medicações, mas que tem todo um debate sobre, às vezes, tratar isso só no formato da medicação também, e não tratar a partir das terapias, de outros tipos de terapias também que estão surgindo, e a própria questão da acessibilidade para pessoas negras e periféricas, seja dentro do SUS ou fora, é extremamente caro. É extremamente difícil e para que um tratamento psicológico, né, ele possa dar certo, ele tem que ter uma rotina. Você tem, né, que fazer ele tem que ser perene. Ele não pode ser um dia sim, um mês não. Ele tem que ser uma coisa contínua para dar efeito. E aí eu acho que as organizações não conseguem muito travar esse debate, porque um militante, por exemplo, um militante negro, uma militante negra de uma organização, automaticamente, quando ela não está em condições de conseguir militar, até porque é isso, trabalha às vezes em 1, 2 empregos, às vezes ainda estuda, às vezes ainda é arrimo de família, aí ela simplesmente se afasta. E as organizações não conseguem dar conta, né? Então, geralmente, quem é que milita? Eu acho que a questão, até isso, eu acho que é um debate que precisa ser travado. Quem é que tem as condições,
sabe? Psicológicas, emocionais, condições financeiras, né, estruturais de continuar militando ao longo do tempo. Porque se até as pessoas que têm alguma determinada condição de ter um tratamento, né, psicológico, de ter algum acompanhamento, muitas vezes se afasta por não conseguir, imagine quando você chega nisso na base da pirâmide. Uma coisa que a gente tem aprendido muito na militância, eu acredito que é um pensamento que ele realmente é importante, que assim, somos todos multiplicadores e multiplicadoras na militância política, então a gente está ali para cada vez mais conseguir fazer com que as pessoas entendam a importância de se organizar politicamente, de se organizarem para poder lutar, para poder fazer valer suas reivindicações e lutar pela sua própria emancipação, autonomia e libertação, né? E então esse é um processo muito importante e nesse sentido a gente entende a importância de expandir cada vez mais o número de pessoas que estão vendo a militância política, as organizações políticas como referência. E referência para elas se organizarem também e se tornarem militantes políticos, né? A gente sempre fala que a gente precisa se tornar a maioria política de militantes para a gente conseguir fazer realmente uma revolução nesse país e nesse mundo. Mas uma coisa que é importante a gente não desconsiderar, em especial, igual você estava colocando aí, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de crise econômica profunda, nesse contexto de cada vez mais pauperização, né, das camadas pobres, que estão expostas à fome, ao desemprego, à informalidade e etc., é que hoje nós temos um número pequeno de militantes para uma série de tarefas, para uma série de demandas que surgem. São problemas na conjuntura relacionados ao governo, relacionados às opressões, a diversas formas de violência que surgem o tempo todo e a gente tem que se mobilizar por conta disso. A gente sente essa necessidade, mas ao mesmo tempo que a gente precisa trazer novas pessoas para o nosso campo político, para as nossas organizações e para trazer essa consciência também de que é importante se organizar, a gente também precisa cuidar de quem já está se organizando. Porque se a gente continuar secundarizando o debate de acolhimento, o debate de entender que as pessoas passam por processos e que muitas vezes isso pode acarretar em dificuldades de se permanecer na militância política, o que vai acontecer é que vai adoecer todo mundo, a militância de uma maneira geral vai quebrar, os espaços vão implodir e vai ter um momento onde não vai restar mais assim, condições físicas e psicológicas para as pessoas militarem. Quem que vai fazer luta se tiver todo mundo quebrado, sabe? Fisicamente e psicologicamente. Então esse debate que muitas vezes as pessoas até tratam como pós-moderno, de falar de subjetividade, de individualidade, de acolhimento, sabe? De cuidados com a saúde mental dentro dos espaços de organização política, é um debate que não dá mais para ser tangenciado, em especial no momento onde a gente tem encarado uma realidade de problemas o tempo todo, sabe? E com populações periféricas, populações racializadas, o impacto é ainda maior, porque a gente não vê só a dificuldade da vida no noticiário. A gente não vê só a dificuldade da vida quando alguém ganha uma eleição, mas a gente vê na vida concreta. A gente vê nas situações que a gente está exposto cotidianamente. Então as situações que a gente vive, elas já escancaram isso pra gente e a gente passa por isso. E isso vai se tornando parte da nossa normalidade. Então isso precisa também ser parte das preocupações que a militância trata, porque a gente está lidando com a nossa vida de uma certa forma. Os nossos projetos é para romper com essas questões de opressão que atravessam a nossa vida. Então esse é realmente um debate que a gente não pode continuar ignorando, né? Eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui sobre a minha militância, né? Que eu milito há mais ou menos uns 4 anos de forma organizada. O que um pouco me assustou quando eu parei, porque eu nunca tinha, apesar da gente tirar férias, a gente tirar uns períodos de descanso de final de ano, né? A gente se doa e se dedica muito ao extremo, né? E o que eu vejo nas organizações, você falou, tem poucas pessoas para muitas demandas. E existe também uma certa pressão para que a gente consiga dar conta dessas demandas. E justamente por acreditar que a gente precisa dar conta o mais rápido possível, que a gente assuma, para você ser considerado, vamos dizer assim, um militante valoroso. Então, quando você não pega o tanto de tarefas que você deveria estar pegando, você não está participando do tanto de reuniões que você deveria estar participando, você não está se dedicando o suficiente. Uhum. Existe uma cobrança, de uma certa forma, externa, existe uma cobrança também interna, nossa, individual, de cada um, de que a gente precisa dar conta, né, dessa rotina. Só que essas rotinas, elas nunca acabam.
Você todo dia, você se doa muito, você tá ali fazendo 1000 tarefas, mas todo dia tem 1000 tarefas, tem 1000 coisas. E a gente tá vivendo, para além dessa questão que a gente tá falando sobre a pandemia e tudo mais, existe também, eu acho que a conjuntura que a gente tá vivendo, ela é uma conjuntura muito acirrada e a gente tem tido muitas derrotas. Sim. Né? É uma conjuntura que, se a gente fosse olhar, se a gente fosse realmente parar para ver, a gente ia entrar numa melancolia profunda. Eu acredito que eu entrei um pouco nessa melancolia quando eu me afastei agora recentemente da militância, que eu fui cuidar um pouco de mim mesma, assim. Eu acho que eu entrei um pouco nessa fase mais melancólica, de observar mais e falar, caracas, olha tanto de derrotas que a gente teve. E eu acredito que a gente está passando por um momento que a gente está mais apagando incêndio, sabe? A gente está, a todo momento, a gente está tentando segurar aquilo que a gente tem ou aquilo que está sendo tirado. Então, a gente está sempre tentando apagar o incêndio de alguma forma. É óbvio que eu acredito que a gente tem retomado, mesmo que pouco ainda, a questão dos trabalhos mais estruturais, de base, né? Acho que a gente tem que retomado mais isso que é o que, inclusive, o que dá pra gente uma oxigenação. Que é o que faz a gente brilhar de novo os olhos, a gente tá ali diretamente com a população, diretamente com o povo que está mais precarizado, fazendo aquele trabalho de base, ali tá dialogando, conversando na casa da Dona Maria, do seu João ali, sabe? Eu acho que isso é que acaba oxigenando e dando a esperança pra gente continuar fazendo. Acho que é por isso que a gente... fôlego pra luta, E eu acho que é por isso que a gente continua fazendo o que a gente faz. Sim. Porque eu acho que são esses momentos que às vezes são bem curtos, ou são pequenos, ou são, né, uns momentos ali que fazem a gente brilhar os olhos de novo e continuar se levantando e fazendo de novo. Só que a gente tá num momento que a gente tenta ganhar alguma coisa e a gente perde. Aí a gente tenta alguma coisa e a gente perde, sabe? Todo dia é uma notícia ruim. Eu lembro que uma vez eu vi uma psicóloga falando numa live, ela nem estava falando sobre isso, ela estava falando da dificuldade que é pra gente hoje conseguir gerenciar nossas emoções. Porque ela disse que antes não tinha internet, né? E aí, quando não tinha internet, você ficava sabendo na notícia da morte de alguém, né? Ou perder alguém, ou até a morte de algum famoso, alguém importante. Você ficava sabendo no jornal, na TV, sabe? Mas não era só quando você estava assistindo, não era o tempo todo. A circulação das coisas não era tão acelerada igual é hoje, né? E aí o que ela falava na live era assim, só que hoje você tem alcance na mão. Então, assim, você de manhã você tá bem, você acordou bem, e aí de repente você vê uma notícia ruim, você vê alguma coisa ruim, e aí seu dia já se transforma. Então e aí quando é de tarde você vê uma coisa legal e de repente você já vê uma outra coisa ruim, você já sabe, você já tem que lidar com diversas situações. Né, ao mesmo tempo. Isso. E eu acredito que a militância, você lida com isso o tempo todo. Sim. Porque você tá sempre lidando com as contradições. Sim. Então eu acredito que justamente por isso é que é tão difícil pra gente estar, assim, minimamente bem. Não vou nem dizer plenamente, porque eu acho que na conjuntura que a gente tá, eu acho impossível. É complicado. É complicado. Ninguém tá bem, a verdade é essa. A verdade é que... Mas é o que mantém a gente de pé, né? A gente pensar que a conjuntura tá muito ruim, mas que as nossas ações têm alguma capacidade de transformação, né? Que o que a gente tá fazendo transforma a realidade que a gente vive. Eu acredito que é por isso que a gente continua se mantendo, mas que precisa, sim, ter um debate interno entre camaradas, um debate dentro da organização para entender que quando uma pessoa está adoecida ou quando ela está começando a adoecer, o que se faz com relação a isso, como é que a gente age com relação a isso, como é que a gente fala. E aí é que eu vejo que o problema que está na população brasileira de modo geral também está dentro das organizações, né? O preconceito, a dificuldade, a gente às vezes tem vergonha de falar que está adoecida, com medo de que questiona a nossa sanidade mental. Quando eu adoeci, uma das coisas que eu passei um tempo assim, sem falar, sem estar em rede, sem estar em nada, e eu vi o tanto que eu tinha certos receios de ser encarada como uma pessoa que tinha ficado insana, sabe? Tipo, uma pessoa... também já me senti assim. Então, assim, é muito difícil você se colocar, porque você se questiona muito e você começa a acreditar que as pessoas também estão questionando a sua capacidade de discernimento
sobre as coisas. As pessoas começam a questionar a sua capacidade. É real, começam a questionar a sua capacidade de discernimento. Então, você tá ali fazendo argumento, mas é porque você não tá bem. Então, seu argumento não é válido. O que você tá trazendo não é válido, né? Então, isso tem uma raiz muito profunda ali com relação à questão do preconceito mesmo, ao adoecimento mental, como se ele fosse algo muito diferente. Por exemplo, que incapacitasse as pessoas. Incapacitasse. Eu vejo assim que as organizações têm sido, na verdade, extremamente capacitistas, entendeu? Com relação à questão do adoecimento. Não saber lidar, questionar. Não, você está falando isso não é porque você tem um argumento, não é porque você tem uma discordância, é porque você não está bem. Que se você estivesse bem, você ia falar de outra forma, você ia agir de outra forma. Inclusive, tem toda essa questão, né? A forma como a gente deve agir, a gente deve falar, a gente deve se colocar, se a gente... E principalmente para nós mulheres, isso foi uma coisa que eu percebi, assim, ainda existe uma dificuldade maior, porque a gente já está nos espaços de militância tentando não ser mulher, né, no quesito de que é colocado pela sociedade, que é que nós somos extremamente emocionais, que a gente é frágil, que a gente chora por qualquer coisa, que a gente não sabe lidar, que a gente não tem racionalidade, que a gente não somos seres racionais. Então, eu mesma, durante todos os meus 4 anos, né, de militância e tudo mais dentro, né, do movimento negro, nas ações com o movimento indígena, campo, cidade, floresta e tudo mais, eu vi o quanto que eu passei 4 anos lá, firme e forte, sabe? Tem que ficar séria, não pode chorar, não pode colocar suas emoções. Se um dia você tiver com um assunto que é mais delicado para você, que é mais difícil, você não pode chorar numa reunião, você não pode, porque automaticamente ninguém vai saber lidar com essa situação, ninguém vai saber como falar, e aí os seus argumentos não são tão válidos porque você tá emocionada, né? E aí quando você adoece, para nós, isso ainda triplica, né? Porque aí já não, é mulher, enlouqueceu, é histérica. Então, assim, a gente inclusive, até no nosso processo de adoecimento, a gente tem vamos dizer, uma etiqueta, uma forma que a gente tem que ser para ser considerada, ser validada nos espaços. A gente já passa por isso o tempo todo, mas até no processo de adoecimento, a gente ainda assim tem que ficar se podando, tem que ficar se vendo, que foi uma coisa, inclusive, que eu falei, não quero dessa forma, porque eu entendo que o pessoal é político, sim. Porque se a gente está falando de mulheres, a gente está falando né, de um Brasil campeão em feminicídios, a gente está falando... Isso tudo acontece no ambiente doméstico, isso acontece no ambiente né, individual das pessoas. Então, assim, não tem como a gente não falar que o pessoal não é político. Né? Esse eu acho que é um debate que, inclusive, a esquerda precisa tratar de que não é quando você entra dentro de um coletivo, dentro de uma organização, não quer dizer que você apagou tudo e agora somos tudo uno. Até porque quem é esse uno? Né? Quem é esse coletivo? Esse coletivo ele é feito de determinados sujeitos. Sim. E que no Brasil representam classes trabalhadoras em espaços distintos. Né? Então, que é o que a gente estava falando no começo, que são pessoas, são mulheres, são LGBTs, são pessoas negras, são pessoas com deficiência, sabe? São pessoas brancas, são pessoas de classe média, são pessoas de classes mais pauperizadas, né? Mais periféricas. Hoje, eu entendo, eu não tenho uma resposta, sabe, de como isso é uma coisa que eu tenho pensado, que eu tenho estudado ainda, né, eu não tenho, assim, uma resposta para dar, mas eu acredito que a gente precisa travar esse debate dentro da construção coletiva, do adoecimento mental, mas também travar esse debate de uma forma mais honesta, com relação a quais são essas subjetividades. E respeitando essas subjetividades dos sujeitos, Sim. Considerando-as como parte da luta e não apenas achando que é suprimir em prol de uma identidade coletiva que é muito abstrata, que não se sabe quem define essa identidade coletiva, que coletividade é essa que está sendo expressa e se essa coletividade não está apagando identidades divergentes que estão ali dentro, sabe? E que muitas vezes elas estão ali distantes, desviantes, digamos assim, do que está sendo construído ali. Então a gente precisa entender que a parte da luta, e aí existe uma frase que eu não vou saber citar ela, parafraseá-la da forma como ela mas que o socialismo precisa ser a construção de um mundo que caibam vários mundos, né?
Então essa percepção de pluralidade que considere as subjetividades e considere inclusive a autonomia crítica das pessoas para estarem dentro dos espaços e terem posições, se verem como sujeitos que formulam e elaboram questões sobre tudo o que está acontecendo, inclusive sobre as realidades que estão atravessando as suas vidas e que são realidades que estão ali na militância, porque às vezes parece que assim, a gente está tratando da exploração, está tratando das opressões, a destruição do planeta e etc., como se fosse uma realidade externa e não estivesse afetando a nossa vida e a gente não tivesse afetado por isso, sabe? Mas esse objeto, digamos assim, que a gente está lidando todo dia para transformar é o próprio sujeito também, sabe? Então nós somos esse objeto de uma certa forma. E isso não pode ser desconsiderado e a gente está sendo afetado por isso o tempo todo, o tempo todo. E tem mais uma coisa, assim, o que eu percebi quando eu adoeci é que quem conseguiu entender melhor as minhas questões, de fato, foram pessoas negras. Foi uma coisa que eu percebi durante esse processo de adoecimento, que as pessoas negras elas conseguiram se conectar melhor com o que eu estava passando, mesmo que a minha realidade fosse muito diferente da realidade das outras pessoas, acho que a gente de alguma forma conseguiu entender um pouco. Não sou uma pessoa que advoga muito por essa coisa de que só a gente se acolhe, eu já falo isso logo de antemão, que eu não sou essa pessoa, eu só estou dizendo que foi mais fácil. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido, tenho tentado entender, inclusive, porque realmente foi mais fácil para algumas pessoas entenderem do que pessoas não negras, sabe? Porque a gente passa pelos mesmos tipos de opressões. Mas eu acredito totalmente que dentro da militância de esquerda, a gente precisa começar a saber, de alguma forma, travar esses debates para além dessas identidades. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente sabe que pessoas racializadas passam por opressões, né? Por uma questão da raça, a gente passa por situações de racismo, então a gente tem, vamos dizer assim, a gente consegue entender, né? Quando a gente lê Fanon, a gente lê Peles Negras, Máscaras Brancas, a gente consegue captar mais fácil a essência porque a gente passa por aquele mesmo processo. Claro que ali, né, uma construção, né, de um autor marxista que vai trazer toda a questão estrutural como solução, ali, tô dando um spoiler do livro, mas de qualquer forma, a gente precisa aprender a entender que o que eu estou querendo dizer é que essas subjetividades elas existem dentro desses espaços e que a organização, né, organizações marxistas, elas precisam olhar para isso de uma forma que seja transversal a todos os sujeitos. Sim. E não só os sujeitos, por exemplo, a gente passa por opressão de raça, então a gente vai só debater entre pessoas negras, a gente vai, além da gente estar cansado, da gente estar adoecido, a gente ainda vai encontrar as soluções para as questões, sendo que muitas vezes a gente passa por situações de racismo dentro das organizações Sim. que a gente já fez parte, né? Porque estruturalmente a gente vive numa sociedade racista, então é óbvio que essas opressões vão se reproduzir dentro desses espaços também. E aí, para isso, quando a gente está falando da questão do adoecimento mental com relação às opressões, aí ainda para além do debate sobre adoecimento, a gente de fato precisa fazer não só um debate, mas a gente precisa trazer uma construção aprofundada sobre essas identidades, sabe? De forma integrada entre as pessoas, porque acho que muitas pessoas só vão ter condições, ou organizações só vão ter, ou coletivos só vão ter condições de travar esse debate ou de alguma forma encontrar soluções para a questão do adoecimento mental quando tiver esse entendimento ou essa visão de quando conseguirem, sabe, entender qual é o papel que cada um ocupa dentro da sociedade, porque é isso. Sim, e eu acho que passa por isso mesmo. Talvez o primeiro passo é as organizações entenderem que estão aquém nesse debate, reconhecerem que precisam ter a disposição de passar por esse processo de entendimento, de consciências coletivas dentro desses processos. Então, assim, acho que o que talvez a gente consiga sintetizar aqui nessa conversa, que foi super solta, não roteirizada, a gente simplesmente colocou a câmera aqui e falou, vamos falar sobre isso, porque é o que a gente está debatendo há dias aqui entre nós, sabe? E é importante, porque a gente percebe, a gente tem visto nas nossas conversas, o quanto que isso está afetando muitas pessoas que estão ao nosso redor e que estão militando também. E a sensação de impotência da gente ver as coisas acontecendo e não conseguir fazer nada para mudar ou não conseguir comunicar isso da maneira como a gente gostaria, para que as pessoas entendessem a emergência disso, para que a militância possa acontecer de maneira saudável e sem se enrijecer no processo, sem tornar as pessoas
brutas ao extremo, né? E humanizar as pessoas. Eu acho que a gente está falando de um debate sobre humanização das pessoas que militam, em especial pessoas que historicamente são desumanizadas na nossa sociedade. Então acho que fica esse insight aí para como ponto de partida as organizações entenderem que isso faz parte. E como a Nádia disse, tem que ser algo colocado de forma transversal, integradas em todas as instâncias, em todos os espaços, dentro das organizações políticas. É responsabilidade das organizações também entender o seu papel na constituição das relações entre as pessoas e também no bem-estar das pessoas dentro dos espaços. Por isso a gente quer deixar essa reflexão para vocês e eu quero agradecer demais a Nádia por ter aceitado o convite e agradecer demais eu quero agradecer a colaboração dela. Ao Roju, e deixar também essa mensagem, né, que a gente cuide uns dos outros, que eu acho que é o que eu mais tenho sentido, assim, a gente precisa muito cuidar. Tá, Sim. Sim, a nossa militância está adoecendo, a gente precisa ter coragem de dizer isso, entender a urgência disso, entender que nossa militância precisa estar bem, viva, com a saúde mental em dia, até para conseguir fazer a revolução amanhã. Então é isso, gente. A gente agradece a atenção de vocês. Esperamos que esse papo super solto, super descontraído, entre aspas, possa ter deixado algo de interessante para vocês aproveitarem. Um beijo e logo mais a gente se encontra. Tela de anexos. Ao fundo, uma camada de base vermelha com pequenas formas irregulares espalhadas. Uma caixa retangular branca cobre a maior parte da tela. Na lateral superior à esquerda, algumas notas adesivas de cor amarela afixadas com um clipe contendo o título Anexos. Imagens de raízes em diagonal atravessam as laterais superior à direita e inferior à esquerda. Na lateral inferior à direita, logo do Na Raiz. Ilustração de Roju. Nela, Roju está com cabelo black power castanho escuro, óculos de grau redondo e barba curta. Usa uma blusa social amarela com microfone de lapela encaixado na gola esquerda. Por cima, um colete jeans. www.narraiz.com.br. Plataformas de publicação: youtube.com/narraizcanal, instagram.com/canal na raiz, facebook.com/canal na raiz. Plataformas de divulgação: twitter.com/Roju Soares, t.me/na raiz. Apoie o Na Raiz, apoia.se/na raiz. Pix: rojusoares@protonmail.com. Redes sociais da Nádia: instagram.com/nadianadila, twitter.com/nadila_reis. Roteiro e apresentação: Roju Soares. Direção: Roju Soares. Edição: Roju Soares. Identidade visual: Capcorp e Roju Soares. Redes sociais: Roju Soares. Capa de vídeo: Roju Soares. Legendas: Roju Soares.